Tudo bem? Tudo jóia e você? Sim. Tudo jóia. Começo te agradecendo, Clarissa, pela sua presença aqui na capacitação. A Clarissa que teve também uma importância, né? Acompanhou aí o Programa Nacional de Saneamento Rural, bem como desenvolveu a dissertação de mestrado dela com esse tema, né, Clarissa? Em breve vou passar aí para você se apresentar, mas eu quero desde já, agradecê-la pela disponibilidade em falar aqui para o nosso grupo sobre esse componente tão importante, tão fundamental, que é o manejo de resíduos sólidos e a limpeza urbana. A gente, Clarissa, tinha feito um método, né, por assim dizer, de iniciarmos com pequenas falas dos auxiliares e das auxiliares técnicas. No entanto, gente, eu gostaria de propor já falamos aí também do tema dos resíduos sólidos. Pode ser, pessoal? Tudo bem? A menos que também Clarissa tenha pensado em algo nesse sentido. Sim. Na verdade, eu pensei em perguntar qual que é a situação dos municípios, se tem coleta seletiva, se tem catadores, só para eu pensar num direcionamento aqui da nossa conversa. Não, tudo bem. Eu acho Era mais nesse sentido que eu pensei, não sei se está alinhado com o que vocês estão trabalhando. Tá, mas eu digo mais porque como ainda o pessoal vai falar sobre abastecimento de água, né? E aí tem esse tema também. Mas eu acho que você pode conduzir da forma que você estava pensando, fazendo essas perguntas que são mais pontuais, por assim dizer, para você se situar, não é? Bem como conhecer todo mundo que está participando, acho que pode ser um momento também importante nesse sentido, mas da forma que você achar melhor aí a condução. Estou passando para você, novamente, obrigada, viu, Clarice? Nada, prazer. Bom, então, bom dia para todos. Acho que alguns já me conhecem porque a gente teve uma conversa sobre água de chuva, né? Sobre drenagem de águas pluviais. Então, para eu me apresentar de novo, meu nome é Clarissa, eu faço parte da equipe UFMG, Projeto Sambas. Eu estudei a política pública de resíduos sólidos e estudei como que o Estado de Minas Gerais ajuda ou não ajuda, né, o que ele consegue fazer ou não para apoiar os municípios a levarem serviços de manejo de resíduos sólidos aos munícipes, especialmente aqueles que habitam áreas rurais. Então, sempre tive aí um olhar mais voltado para a área rural. Aí, aqui no Projeto Sambas, estou trabalhando, né, com o PMSD de 2 municípios do ano 2 e outros 2 agora do ano 3, também na parte de resíduos sólidos e de drenagem. Então, por isso também eu fiz essa conversa anterior, né, sobre a drenagem aí algumas semanas atrás aí com alguns auxiliares técnicos. Então é isso. Aí, sobre mim, eu preparei na verdade, eu fiz uma revisão sobre um conteúdo que o Projeto Sambas já tinha ministrado sobre resíduos sólidos para outros auxiliares técnicos, com o objetivo de caber no tempo.
tem associação de catadores e tem lixão. Pode ser pelo chat, podem tomar a palavra, só para eu conseguir ter uma noção assim de como que está a situação dos municípios de vocês. Eu vou começar pelos que eu conheço. Luislândia, Rafael, ele está aqui? Eu sei que lá não tem coleta seletiva, né? E também não tem associação de catadores. Não sei Só para avisar, sobre o Rafael, Clarissa, o que aconteceu? Está tendo uma queimada, infelizmente, né, em todo o Brasil, muito lamentavelmente, e teve uma queimada muito intensa lá em Luislândia, e ele avisou que ele teria muita dificuldade para conectar. Okay. E também a Maísa me avisou aqui que a internet lá em Cruzília também está tendo problema, então pode ser que ela tenha dificuldades também. Tá, tudo bem, ok. Obrigada, Wendy. Imagina. Pains, o César está aí. Eu tô aqui. A internet aqui não tá muito boa também, não. Acho que tá no estado de Minas todinho, tá ruim. Aqui também. Lá tem coleta seletiva? Tem, aqui Pains tem coleta seletiva, tem associação dos catadores. Eu até estive lá visitando, fiz a entrevista com o presidente. Presidente. Não, o presidente, que mudou. E tem a coleta normal, né, de resíduos. Na zona rural, algumas localidades têm a coleta, tanto seletiva quanto a comum, né, do lixo comum, e algumas localidades rurais também não têm. Tá, beleza. Obrigada, César. Eu quero... Delfinópolis. E acho que tá difícil todo mundo participar, né? A internet tá ruim. Edson, aqui, lixão céu aberto, não tem associação de catadores, Rio Pardo de Minas. Obrigada, Edson. Então, vou indo. Bom, se vocês quiserem colocar aqui no chat, só podem. Desculpa, acho que a Ana gostaria de falar, Clarissa, de Turvolândia. Claro, oi, Ana. Oi, Clarissa. Aqui até um tempo atrás, tinha uma placa enorme que era a usina de reciclagem, mas até mesmo pela associação da SOS a gente fez uma suposta visitinha escondida. Aquilo era um lixão, havia uma pequena separação de reciclável e há uns 2 meses foi tudo abandonado. Não existe mais... Não estou mais ouvindo a Ana. Oi. Agora voltou. Ah, tá. O pessoal não separa mais o lixo, é feito a coleta tudo junto, do jeito que chega, coloca no caminhão e vai para um lixão, para um aterro em Pouso Alegre. Aqui virou a usina de reciclagem, voltou para lixão, o próprio lugar está totalmente abandonado e coleta na roça é por Deus. Tá. Tem o aterro sanitário. Se funciona, eu não sei, mas que tem. Na parte rural, como o Carmo é muito extensa a parte rural, algumas comunidades, como eu já identifiquei, não tem a coleta de lixo pela prefeitura. As pessoas dão um destino que acham melhor. Mas a maioria das comunidades rurais tem, sim, a coleta, pelo menos de 15 em 15 dias pela prefeitura. Tá.
Obrigada, Fabiana. Laércio. Oi, Clarice, bom dia. Bom dia. É o seguinte, a questão do lixo aqui na minha cidade é meio complicada, né? Nós não temos coleta seletiva. A gente possui um lixão a céu aberto, sabe? Que até uns 8, 10 anos atrás, colocaram um fogo criminoso, foi até matéria no Jornal Nacional, que a fumaça tomou conta da cidade, a cidade é num vale, sabe? Escola foi interrompida, comércio fechou, entendeu? E de lá para cá nada foi feito. Continuou jogando no mesmo, mudou gestão, continua jogando no mesmo lugar. Tá. Qual que é o seu município, Laércio? Lambari, no sul de Minas. Lambari. Então, até na primeira etapa lá, que a gente conversou com o secretário do Meio Ambiente, né, o secretário de Saúde, a questão da educação ambiental, né? Eu acho que passa muito por isso. De ter uma educação desde a do primeiro. Resíduos são destinados para um aterro sanitário em outro município. Beleza, obrigada. Guaxupé, também as coletas... e também tem coleta seletiva e cooperativa. Obrigada, Débora. Quem mais? Graciela. Novo Horizonte, coleta diária com lixão a céu aberto. Prefeitura faz coleta na zona rural, 2 a 3 vezes por semana e joga nesse mesmo lixão. Obrigada, Graciela. Você pegou no meio, mas é isso mesmo, você entendeu. Quem mais? Todo mundo falou? Edson falou? Falou. Fabiana, Graciela. Marina falou? Falou. Então tá. Então uma situação... Tem muito o que fazer, mas tá relativamente boa. Vamos ver. Aí é o seguinte. Se alguém ficou para trás... Não sei se eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Peguei 8, 9, 10, 11... Talvez faltou uma pessoa, né? Vamos seguir. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí, quando eu compartilhar a tela, eu já não vejo o chat e também não vejo se alguém levanta a mão. Então, vocês podem me interromper. Fiquem à vontade. E muito obrigada pelos que contribuíram. Muito obrigada. Vamos ver aqui como é que eu faço. Agora sim? Foi uma telona grande aí, cheia? Sim. Quero que vocês anotem para consultar sempre a Política Nacional de Saneamento Básico, que é dada pela Lei 11.445 de 2007, tem um decreto regulamentador, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada pela Lei 12.305 de 2010, também seu decreto regulamentador. A lei de 2020 alterou várias outras leis, entre elas o Marco de Saneamento Básico, também vale anotar, que é a Lei 14.026 de 2020. Mas quando você busca no Google a 11.445, você já consegue ter o texto atualizado, não precisa ficar verificando essa 14.26 aí, não. A gente só tem ciência, né, das alterações e de onde vieram. No caso de Minas Gerais, a Lei de Saneamento é de 1994 e a de resíduos sólidos é um ano antes da nossa nacional, que é de 2009. Tá? Aí, por que eu preciso que vocês entendam estejam com essas leis em vista aí? Porque no nosso PMSB, a gente vai trabalhar com 3 partes de resíduos sólidos.
A primeira parte é o Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. A segunda parte é o Gerenciamento de Resíduos Especiais. E a terceira parte é a Logística Reversa. A primeira parte está muito bem estabelecida, lá, disciplinada, na Lei de Saneamento Básico. E eu quando a gente vai para campo, já tem uma noção de como é que é esse caminho dos resíduos, por onde ele passa ou deveria passar, né, na teoria. E aí, eu botei esse outro slide, porque... Deu aí? Todo mundo viu o supermercado? Acho que sim. Então, eu vou entender o silêncio como sim. Eu quero que vocês... Nós vimos. Deu, obrigada, João. A geração de resíduos sólidos, meus caros e minhas caras, começa quando você adquire um produto. Então, é no carrinho do supermercado, na feira, e aí que a gente vai ver como é que vai ser o seu lixo, né? Como que vai ser os seus resíduos sólidos. Então, dependendo da cultura de uma população, do hábito de consumo, a gente vai ter reflexos no resíduo sólido que vai ter que ser manejado pelo poder público, tá? E aí, como é que é esse caminho do lixo nas mãos de quais pessoas ele vai passar? Primeiro na sua, né? Que você foi lá no supermercado, comprou, depois você vai jogar essas embalagens numa lixeira dentro da sua casa. Se vai ser uma lixeira, se vai ser mais de uma, se você vai separar ou não, muda de pessoa para pessoa, né? Aí depois você vai ensacar isso, que a gente chama de acondicionamento, vai acondicionar os resíduos numa sacola de lixo, numa sacola plástica. Pode ter várias cores, sacolinha de supermercado, pode ser um saco de farinha, né? Que, enfim, varia muito, mas você vai ensacar ele. E aí depois você vai colocar numa lixeira lá na rua. Se tiver lixeira, né? Às vezes põe na beira da calçada, na sarjeta, tem gente que pendura na árvore para o cachorro não pegar, enfim. Mas então, nas mãos das pessoas em seus domicílios, o lixo, ou os resíduos sólidos, ou os recicláveis, ou os orgânicos, eles vão passar por isso aí. Seu carrinho de supermercado, a lixeira, dentro da sua casa você vai ensacar e vai pôr na rua. Depois disso, muita gente não sabe mais o que vai acontecer com o resíduo, né? E aí a gente tem uma questão de educação ambiental que precisa ser tratada. Bom, depois, esse resíduo é coletado. Às vezes é um caminhão, é uma carroça, às vezes é uma bicicleta, um carrinho de mão, é um caminhão compactador, um caminhão baú, varia de município para município, né? Mas ele vai ser coletado por um veículo. E aí ele vai ser levado ou para uma unidade de triagem, a parte reciclável, ou para uma unidade de compostagem, a parte orgânica, ou para um aterro sanitário, a parte de rejeito. Vejam que aqui eu só estou falando do que é ideal, né? Não mencionei um lixão. Então, tendo isso em vista, né? Tendo isso em mente, a gente vai conversar aqui sobre cada uma dessas etapas. Como que é o acondicionamento, como que é a coleta e como que é a destinação, entendendo um aterro sanitário como uma forma de destinação também, tá? Também chamado de disposição final de rejeitos. Então, blá, blá, blá. Aqui. A composição do resíduo doméstico brasileiro, isso aqui é uma fonte do Ministério do Meio Ambiente, é tal que cerca da metade, né, 50% é material orgânico. Dava para fazer uma compostagem, transformar isso em adubo, né? E aí a outra metade, a maior parte, é reciclável e o amarelinho aí, 22%, é rejeito. Por reciclável, a gente entende tudo aquilo
que tem uma tecnologia que dá, que economicamente é possível de um município ou de uma região adotar. Então, muitas vezes, quero chamar a atenção de vocês para isso. Pode ser que uma garrafa PET, na verdade, nós sabemos que uma garrafa PET é reciclável. Porém, se no meu município, ou na minha região, na microrregião, na bacia hidrográfica, na porção norte de Minas, sul de Minas, não existe indústria que faz a coleta e assimila e recicla essa garrafa PET, então ela não é reciclável, ela é rejeito, né? Então é preciso ter isso em mente. Nem tudo que a gente sabe que tem tecnologia para reciclar é reciclável. Depende do contexto do território, depende da disponibilidade de mercado de reciclável, depende se o poder público tem condição de fazer uma coleta diferenciada, né? Então, decidir se uma coisa é reciclável ou não em cada município varia conforme a condição, tá? Importante a gente ter isso em mente também. Isso significa que esse 28% aí, que o Ministério do Meio Ambiente mostra de dado, com base no Brasil inteiro, né? Pode variar de município para município, de estado para estado, né? E então pode ser uma fração menor, né? Mas é importante a gente ver que apenas 20% aí, né, 22% deveria ir para uma disposição final, que é um aterro sanitário, né? Hoje, praticamente tudo está indo para esse aterro sanitário. Então, proporcionar serviços que façam a destinação do orgânico e a destinação do reciclável ajuda bastante, né, a diminuir aí o impacto ambiental dos aterros sanitários. Vou precisar de menos espaço, né, para pôr só 20%, em vez de pôr tudo, 100%. Então, essa informação das proporções é importante para a gente ver o quanto que uma coleta diferenciada e a existência de uma destinação de compostagem ou reciclagem é importante para o município, para a saúde pública, para a qualidade ambiental, né? Dito isso, com essas ressalvas, quero lembrar aqui o que são diretrizes centrais dessa política de resíduos sólidos. A primeira é a não geração, ou seja, é evitar comprar um saquinho de molho de tomate pronto lá no supermercado e comprar 4 tomates para fazer o molho. Ou então, é um supermercado vender a penca de bananas do jeito que a natureza fez, em vez de colocar a penca de bananas numa bandeja de isopor envolvendo filme plástico, né? Que alguns, não sei como é que é no município de vocês, mas alguns supermercados por aqui já estão adotando essa solução maravilhosa, né, de embalar bananas. Então, não geração tem muito a ver com a conduta nossa. O que eu escolho comprar, o que eu escolho produzir, né? E aí essa parte da não geração é a que menos é tratada na política municipal, estadual e também federal, tá? Mas é a que está na raiz, né? O problema é o resíduo. Se eu não gero, não tem problema, né? Então é importante ter isso em mente também. Depois, redução, vou gerar menos lixo, adotar práticas de reutilização, que em geral são tímidas, né? Quando muita gente usa garrafa PET para fazer armazenamento de grãos, ou usa algum material reciclável para fazer artesanato, né? A reutilização é usar a embalagem como ela está. Mas a reciclagem é transformar a embalagem, né? Então, a latinha de refrigerante ou cerveja passa por um processo que ela é derretida e ela vira outro material metálico. Então, aí fez a reciclagem, né? Diferente de reutilização. O tratamento tem algumas divergências aí, mas a gente pode ter como exemplo a compostagem, né? Você pega um resíduo orgânico, submete ele a um tratamento, que é a compostagem, e utiliza o composto orgânico, né? A disposição final é o aterro sanitário, né? Ou quando é adequado. Quando não, é um lixão a céu aberto, ou um lixão que está coberto de terra, ninguém vê o lixo, mas ele está lá, né? Então, a gente tem essa lógica, essas diretrizes centrais. Percebam que, pela ordem de prioridade, a primeira lá em cima, até a última, a ideia é gerar cada vez menos resíduo,
é ter cada vez menos rejeito, cada vez menos gerar coisas que não tem o que fazer com elas, né? E aí, de rejeito, a gente tem fralda de neném, absorventes femininos, cigarro, outros resíduos, band-aid, o papel higiênico que usou no banheiro, né? Então, são resíduos que hoje a gente não tem uma viabilidade econômica para tratar, né? Existe tecnologia, mas não tem viabilidade econômica. Ainda está sendo discutido, isso ainda é muito inicial no Brasil, né? Então, tudo isso vai para a disposição final. Beleza. Entendendo essas diretrizes aí, essa ideia de não gerar, impedir que vire rejeito e se virar dispor, a gente vai observar cada um dos serviços que a prefeitura presta. Ligaram uma serra elétrica aqui do lado, vocês estão ouvindo ou não? Vou fechar minha janela, peraí, senão nem eu consigo falar. Então vamos lá, estou com a mente preparada, vou a campo. Vamos observar os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública, limpeza urbana também chamada, né? É a primeira parte do nosso PMSB. Então aqui a gente vai observar o que é feito com os resíduos originados em casas, comércios e locais públicos e provenientes da limpeza urbana e podas de árvores. Isso aqui é um geralzão do que se trata esses serviços, né? Agora você entendi. Então vamos lá, o acondicionamento. A primeira figurinha que eu coloquei lá no caminho dos resíduos. Essa aqui é uma foto de um acondicionamento de resíduos lá no Ceará, numa área rural. Vejam, não tem lixeira, mas a rua está limpa. Cada um colocou na porta da sua casa uma sacola cheia de recicláveis. Essa foto aí é de um registro da coleta seletiva, né? Então, o acondicionamento, gente, ele pode ser feito de acordo com uma regra que se combina com a prefeitura. Se vai ter coleta seletiva, se a sacola vai ser de uma cor, vai ser de outra, se ela vai ser colocada embaixo da lixeira, em cima, vai pendurar em algum lugar. Esses sinais, né, para o gari, quando passar a fazer a coleta do material correto. Horário de coleta, como que a população vai entender o que é reciclável, o que não é. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né? Não é uma coisa muito clara o que é orgânico, o que é reciclável. Então, a gente precisa estabelecer comunicação entre a prefeitura e a população, sobretudo na forma de educação, para que as pessoas entendam, concordem, achem bom, queiram participar dessa forma de acondicionar os resíduos de acordo com a modalidade da coleta, né? Se vai ser coleta separada, se vai ser coleta tudo junto, e para as pessoas entenderem como isso funciona, né? Aí, a coleta, qual que é a questão? A população precisa entregar os resíduos acondicionados nos pontos de coleta, nos horários e nos dias estabelecidos, né? Então, ao fazer esse registro fotográfico do momento de coleta, é importante você enquadrar aí o gari, né, o operador da coleta, o material que ele utiliza, como é que é a caçamba desse caminhão, e observar. Esse gari está usando equipamento de proteção individual? Como assim? Ele usa botas, ele tem uma calça apropriada, ele tem um uniforme, né? Ele tem luvas, ele tem um boné para proteger do sol. Como que ele coloca o lixo, a sacola, seja o for reciclável, né, no caminhão? Isso é uma forma apropriada para a saúde dele? Vai ficar com dor nas costas depois? Vai ter problema crônico de coluna, né? Parece um improviso? É uma coisa pensada, projetada? Como que é, né? Tudo isso relacionado à saúde do trabalhador é importante observar no registro fotográfico, né? Não precisa nem conversar com o gari. Na foto mesmo você já observa. O caminhão
Como que é esse caminhão? Quando ele se locomove na rua, pinga chorume, que às vezes o caminhão roda tanto tempo na cidade, ou vai na área rural e volta, que aí o resíduo, se tem orgânico ali dentro, já entra em putrefação, em degradação, aí já sai aquele caldinho e fica pingando do caminhão. Isso não pode acontecer, né? Então, se você fotografa um caminhão com gotinhas saindo ali, se tá com mau cheiro quando você viu, pode saber que é chorume, tá inadequado, então precisa ser, você já sabe ali apontar uma necessidade de revisão da rota de coleta. Essa rota não está adequada, precisa diminuir, ele precisa voltar para o ponto de descarte para descarregar antes desse chorume ser formado no caminhão, né? Ou então, esse caminhão, por onde passa, as sacolinhas caem pelo caminho, ele parece seguro, ele está sinalizado, tem sinalização, as luzes de freio ali atrás estão piscando direitinho. É tudo, gente, uma análise visual. Então, você vai escrever, aparentemente, o caminhão está derramando chorume no caminho. Aparentemente, o caminhão não está resguardando os resíduos da maneira correta, porque tem sacolinha que cai pelo caminho, ou então o morador reclamou que isso acontece, né? Aparentemente, a forma de trabalho do gari não é mais adequada, porque ele encontra um tipo de lixeira a cada esquina. Então, ele tem que fazer exercícios diferentes para fazer essa coleta e lançar esse material no caminhão, né? Então, essa daí é um tipo de análise que você faz no registro fotográfico da coleta. Com relação à coleta seletiva, onde tem, os municípios que tem aí, em geral, a coleta seletiva é uma coleta diferenciada de resíduos sólidos, separados nas casas, comércios e locais públicos, com o objetivo de encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, reciclagem, compostagem, tratamento ou disposição adequada. Aí, a forma de fazer a coleta seletiva nos locais públicos, nas praças, nas feiras, no hospital, no supermercado, mesmo que não seja público, ele pode estar dentro da regra da prefeitura, né? Pode ser desses cestos coloridos, vai ter um tipo de cesto para cada tipo de material, plástico, papel, metal, vidro e orgânico, ou pode ser 2 lixeiras, meus caros. Uma de úmidos, outra de não úmidos, secos, né? Úmidos é o quê? Orgânicos e rejeito. E secos, recicláveis, as embalagens, né? Gera dúvida às vezes. Eu comprei um milkshake numa sorveteria, o meu copinho de plástico, mas ele tá todo borrado de sorvete, ele tá úmido. Vou jogar no úmido? Não, vai jogar no seco, porque o plastiquinho é reciclável. Então, tem aí algumas dúvidas que geram, né? Por isso que a escolha do tipo de lixeira também tem que ser feita com uma comunicação com a população. Tem que ter uma participação social até na escolha da lixeira, porque é melhor escolher um tipo de lixeira que a população assimila melhor, assimila mais. Eu consegui entender. Mais plástico, papel, metal, vidro, tem um montão de lixeira, eu entendo melhor do que só ter 2. Ou então não, eu não prefiro que a prefeitura gaste menos, e a gente entende colocar em 2 lixeiras. Então, tem que ter até para isso uma forma de conversa com a população. E aí, essas formas de conversa podem ser variadas, e isso é uma decisão futura, né? A gente está falando de diagnóstico, mas eu quero que vocês estejam atentos que no registro fotográfico das lixeiras, quando existe, você vai observar o seguinte: tem lixo no chão em volta da lixeira? Você abre a azul lá de papel, tem latinha lá dentro? Abre a de orgânico, tem reciclável lá dentro? Abre cada uma delas e vê se está misturado. Aí você vai poder falar assim, olha, nesse registro fotográfico aqui, eu observei que existem, apesar de existir lixeiras específicas para cada tipo de material, aparentemente a população não compreende a forma de descartar, porque o resíduo está misturado dentro das lixeiras. Então, isso tem que ser investigado pelo poder público, explorado, né, pelo prestador de serviço, para entender por que a população está misturando resíduo em cada um dos cestinhos. Beleza?
Então, isso aqui, a gente já comentei, né? Vou avançando, nem percebo. Do que é reciclável, do que é orgânico, né? Em geral, aí, o que sai da hora de preparar os alimentos, e o que é rejeito é aquilo que não pode ser tratado ou recuperado. De novo, não pode ser por questões de viabilidade econômica ou tecnológica, tá? Aí, vamos entender aqui a questão da unidade de triagem. Deixa eu pular isso aqui, que eu quero falar de outra coisa. Bom, a ida da coleta seletiva, não vou me pular, não. Clarice, você está maluca? Vamos lá. Existem 3 tipos de coleta que podem acontecer. E, de novo, até essa definição da modalidade da coleta tem que ser conversada com a população. Uma delas é a coleta binária, e aí são 2 partes, como eu falei, uma de resíduo seco, que é o reciclável, e a outra de resíduo úmido, que vai misturar orgânicos e rejeito. Outra, que é a coleta tríplice, ou 3 frações, que é uma para cada tipo de material. Uma de reciclável, uma de orgânico e uma de não reciclável. Aí a pessoa vai colocar 3 sacolinhas na porta de casa, né? Ou coleta em diversas categorias, essas lixeiras super coloridas aí que ficam nas vias públicas, locais públicos e outros prédios, né? A coleta pode ser porta a porta, ou ponto a ponto, ou feita por catadores. Quando é porta a porta, o caminhão, ou seja, qual veículo que vai coletar, vai passar na porta da sua casa. Quando ela é ponto a ponto, é chamado de entrega voluntária, né? Ponto de entrega voluntária. Então, dentro de um bairro vai ter pontos sinalizados, onde os moradores deverão entregar os seus resíduos recicláveis. E aí cada um vai na frequência que acha melhor, no dia que acha melhor, no horário que acha melhor. É voluntário, então não tem periodicidade definida para você levar o resíduo para lá. Ou então é feito por catadores, né? E essa é a questão mais sensível do tipo de coleta. Por quê? Em geral, é um catador autônomo que vai fazer o rompimento das sacolas nas ruas. Se você vê, faz um registro fotográfico, resguarda a identidade do catador, né? Mas faz o registro. O que a gente precisa entender? Se esse catador faz parte de uma associação, se ele está resguardado por algum tipo de assistência técnica, assistência social, se tem um acordo junto com a prefeitura, né? Se ele está institucionalizado, se ele usa um uniforme, se ele tem o equipamento de proteção individual, né? Se o corpo dele está protegido do contato com os resíduos. Se ele puxa um carrinho, como é que é esse carrinho? Como é que é a questão do esforço? Igualzinho do gari lá na coleta, né? A saúde do corpo, a saúde física, para ficar puxando esse carrinho, como que ela tá, né? Como que ela pode estar debilitada ou não, dependendo do tipo de carrinho que ele puxa. Então, essa forma de coleta por catadores é mais sensível. Se você observar isso no seu município, faça um registro fotográfico e busque analisar na sua foto essas características. Se for possível fazer uma entrevista com o catador, faça. Aborde o catador, chega perto, oi senhora, tudo bom? Sou fulano, estou trabalhando com a prefeitura para fazer o plano de saneamento básico, tem a ver com a coleta dos resíduos, eu queria saber como é que o senhor trabalha, o que o senhor sente que precisa melhorar. Você vai perguntando qual que é a perspectiva dele, também, porque é importante que ele não se sinta intimidado e que ele não entenda que essa conversa vai gerar algum malefício para ele, né? Ai, vou ser multado, ai, vou ser fiscalizado, ai, vão me impedir de fazer isso, é a fonte de renda da minha família, né? Então, não, nada disso. É uma conversa para ele contar para você como que ele trabalha, né? Você tem que conversar com ele para entender isso. Que dia que o senhor faz essa coleta, que horas que acorda, que horas vai dormir, qual que é a renda, mais ou menos, o senhor poderia me dizer? Quanto que arrecada por mês? Sustenta a sua família inteira? É a única fonte de renda? O senhor passa algum constrangimento na rua? Tem alguém que faz algum constrangimento? O senhor já foi agredido? Se sente com medo? Tem receio? Como que é? Né? Para a gente poder fazer minimamente aí
um contexto da forma de trabalho desse catador. Isso é importante para o diagnóstico, para que lá na frente o plano busque formas de dar amparo e dignidade à forma de trabalho desse catador, né, dentro das diretrizes da lei. Então, entendendo aí a forma da coleta seletiva, ela pode ser em 2 frações, em 3 ou em variadas. Essas de variadas são em locais públicos, né? Nunca vai ser um caminhão para cada tipo de material. Como é que a gente entrega o resíduo? Ou na porta a porta, ou a gente vai até um local de ponto de entrega voluntário, ou vai ter um catador que às vezes é conhecido no bairro, busca na sua casa, ou ele é autônomo, não tem um momento certo de passar, né? Em geral, os moradores acabam criando um conhecimento sobre ele, né? Já sabe o nome, quando que passa, tal, já tem uma relação, mas é importante a gente explorar isso, beleza? Sobre a forma de tratamento e destinação, o exemplo aqui é das unidades de triagem e compostagem, ou unidade de triagem e transbordo, ou unidade de triagem, transbordo e compostagem. Dá para fazer tudo num lugar só. Então, deixa eu ver aqui. Turvolândia tem uma unidade, mas já está abandonada. Pains tem uma unidade, o pessoal da associação trabalha lá. Em Carmo, tem catadores individuais, tem coleta seletiva, tem um aterro sanitário. A gente precisa ver lá em Carmo se tem essa unidade. Lambari não tem. Eu já esqueci dos outros que eu não anotei. Mas acho que tem outros lugares que também tem, né? Então, vamos lá. Vamos entender como que funciona esse lugar. Para quem tem, já está com o olho treinado. E para quem não tem, já saber o que pode ser feito no município, né? Como é que a população colabora com isso? Aí está escrito aqui embaixo. Colaborar com o acondicionamento correto de resíduos recicláveis em casa. Conversar com os catadores para tirar dúvidas, ou os garis, ou qual for o operador. Entrar em contato com a Prefeitura Municipal para tirar dúvidas, sugestão, reclamação. Então, aqui esse textinho aqui embaixo está falando o seguinte, que a população tem que fazer alguma coisa, né? Nem sempre a gente é legítimo dizer assim, ninguém me informou como que tem que ser feito, então eu não faço nada. Mas a gente precisa de ter iniciativa, né, de buscar, e a educação transforma isso nas pessoas. Quanto mais eu sei sobre isso, mais eu busco compreender. E aí, é importante que o material, os resíduos domésticos, estejam bem acondicionadinhos, porque aí a gente vai facilitar o trabalho lá dos catadores associados. Eu quero fazer uma pausa aqui, me dê licença, por favor. Eu quero mostrar para vocês umas fotos de uma unidade de triagem. Aqui. De um município que faz parte do Projeto Sambas, é o município de Itanhandu. Todos veem? Lá é o seguinte. Beleza. Isso aqui, deixa eu ver, quem falou que tem coleta? Alguém me disse que tem uma coleta que é tudo misturado, mas tem triagem. Já esqueci. Coleta convencional. Não. Coleta convencional vai para o aterro em Pouso Alegre, é Turvolândia. Então é o seguinte. Aqui embaixo, olha essa foto aqui. Nessa parte de cima do galpão, essa montanha de sacolas é a coleta convencional, meus caros. Aqui, as sacolinhas tem tudo misturado. O lixo, que é o rejeito, o orgânico e o reciclável. Nesse município, só existe a coleta convencional, mas o município possui uma unidade de triagem e transbordo e possui uma associação de catadores regularizada. Então, vejam, olha só, do ponto de vista estrutural, essa unidade está adequada. O descarte do resíduo é lá em cima, tem uma esteira, ela move, os catadores ficam ao lado da esteira, e aí atrás deles tem uns tambores, onde eles vão colocando o material que eles triam, que eles separam. Eles têm luvas, eles têm chapéu, eles têm protetor de cabelo, algumas mulheres usam, outros não gostam. Tem avental, eles usam a botinha de plástico, mas eles estão separando o resíduo misturado. Então,
Então, aqui a insalubridade, o risco sanitário é muito alto. Essa é uma situação inadequada, né? Para não dizer outras coisas do ponto de vista da dignidade do trabalho. Então, é por isso que é importante que, além de existir uma coleta seletiva, que exista um caminhão com um cronograma, que a população faça esse acondicionamento correto, que a população compreenda. Isso é reciclável, isso é rejeito, então eu vou colocar aqui e aqui. Então eu vou entregar para a coleta seletiva só o reciclável, porque lá no galpão os operadores da triagem vão pôr a mão só em coisinhas recicláveis. Não vão pôr a mão em sacolinha de banheiro, que está sujo de cocô e xixi, né? Então, esse daqui é um registro fotográfico que diz muito, dá para discutir muita coisa aqui, né? Então, só queria que vocês vissem a importância de, além de ter estrutura e uma associação, que a coleta seletiva funcione, e funcione bem, né? Então, olha aqui o outro lado. Ao final dessa esteira, eu tenho uma carroça, aí eu tenho um operador que também não está seguro, né? Ainda que a carroça esteja paradinha, ninguém pode ficar se apoiando em cima do pneu, em cima da roda. Mas no final da esteira, o resíduo cai, ó, tem uma porção de rejeito que cai no chão. Então, isso aqui também não é adequado. O rejeito tem que passar só pelas estruturas, não pode passar na mão de ninguém, né? Não pode se espalhar pelo ambiente. Aí vamos ver a situação desses tambores. Ah lá. São tambores de metal. Isso é adequado, sim, mas eles precisam de uma manutenção, de pintura, de limpeza, eventualmente de troca, porque esse material metálico, ele sofre corrosão com o tempo, com a umidade, né? Então, a gente observa uma falta de manutenção na unidade de triagem aqui, né? Então, é tudo isso para treinar o olhar de vocês, para pensar, olha, as coisas estão no seu lugar estruturalmente, mas elas não estão passando por uma manutenção. Então, preciso reforçar que a manutenção, o monitoramento dessa operação aqui, né? Sem falar da pilha de resíduos da coleta convencional aqui em cima. E aí, ao final da esteira, esse tratorzinho puxa essa carroça aqui e leva o material que é rejeito da esteira de triagem para um transbordo. O transbordo, para quem nunca viu... Clarissa vai lá, peraí. Clarissa vai lá. É isso aqui. O transbordo é um galpão que deve estar coberto, deve estar cercado, deve ser seguro, fechado, para não entrar nem chuva, nem animais. E em volta dele deve ter pavimento com estrutura de drenagem da água da chuva. É sobre isso que eu falei, vocês já conseguem observar o que está inadequado aqui, né? Então, a gente ainda precisa da estrutura de drenagem do pavimento aqui em volta, porque a unidade de transbordo é um lugar onde vai ficar a pilha de rejeitos por pelo menos 2 dias, 3 dias ou uma semana, vai depender da geração de resíduos, né? Esse material vai ser coletado por um caminhão e levado até a disposição final. Então, porque ali tem orgânicos, ali vai ter chorume. Então, esse caldinho que tem contaminantes, poluentes, tem um grau de toxicidade, precisa ser devidamente drenado e tratado. Então, a unidade de transbordo é uma solução tecnológica adequada, tem normas, a ABNT, tem normas técnicas para como construir esse galpão, mas aqui, nesse caso, precisa de algumas adequações, né? Então, para que vocês saibam, é possível, por exemplo, lá em Turvolândia, que o material vai para Pouso Alegre. Eu não sei qual que é a frequência de levar esse material para Pouso Alegre. No caso dessa foto, no município de Itanhandu, o transbordo existe porque o rejeito é levado para Cachoeira Paulista, o município fica a 60 quilômetros de Itanhandu. Então, é inviável gastar combustível para um caminhão ir e voltar todo dia, percorrer 120 quilômetros, né? 60 para ir, 60 para voltar. E aí, por isso, tem unidade de transbordo para ganhar escala, para juntar 20 toneladas, que é a capacidade de um caminhão,
para levar esse material uma vez por semana ou 2 vezes por semana lá no aterro. Então, por isso que quando o município adota uma solução de disposição final em outra localidade, que fora do município, né, e não é perto o suficiente, uma unidade de transbordo é uma solução, mas ela precisa ser bem mantida para não virar um lixão lá dentro, né? O que mais posso dizer aqui da unidade de triagem? Eu quero mostrar para vocês. Aqui. A forma de acondicionar os resíduos, né, recicláveis. Então, eles vão ser, depois daqueles tambores de metal, cada catador vai juntar o material que coletou. Em geral, as associações de catadores trabalham com da seguinte maneira: ganha quem trabalha. Quem trabalha mais ganha mais, quem não trabalha não ganha. Então, se o catador ficou lá nas 8 horas por dia de trabalho da associação, ele vai juntar aquilo que ele triou, tudo que ele pôs a mão na esteira é dele, né? Então, a unidade precisa ter lugares separados por pessoas. Esse aqui é o lugar do senhor Joaquim. Esse aqui é o lugar da senhora Cláudia. Esse aqui é o lugar, entendeu? Mas isso precisa estar organizado dentro da unidade, com plaquinha, com sinalização, bem cercadinho, protegido do vento, da chuva, dos animais, né? Embora seja limpinho, olha que bacana, que essas pessoas separaram direitinho em casa e conseguiu vir limpinho, né? Apesar disso, as embalagens vão ter algum tipo de resíduo. Pode juntar uma formiga, trazer uma baratinha, ninguém sabe, né? Então é bom que esteja limpo, organizado. Também tem normas para isso, né? E aí, quando você visitar uma unidade de triagem, observe isso, faça um registro fotográfico de como esses resíduos estão sendo armazenados e faça sua análise. Se está seguro, se não está exposto ao sol, à chuva, como que é. Se você vê que está descoberto, pergunta para os catadores, quando chove, molha essas sacolas aqui, como é que vocês fazem, né? Porque eles também precisam juntar uma quantidade suficiente para pôr no caminhão e levar para o local de comercialização. Ou então, pode existir algum tipo de acordo, e aí o dono da empresa que faz a compra desse material vai lá na associação e faz a compra, e eles comercializam lá mesmo, na unidade de triagem, né? Mas isso precisa ser observado. Pensando na saúde do trabalhador, a unidade precisa ter pontos de apoio. Precisa ter cozinha, precisa ter um refeitório, uma mesa, precisa ter um banheiro, um vestiário, um lugar de escritório para fazer anotação do que foi processado no dia. E aí você faz o registro fotográfico disso e faz a sua análise. Como é que é a condição de higiene? Está limpo, está organizado? Conversa com os catadores, né? Como é que você mantém isso? Quem mantém? Quem é responsável pela limpeza? Porque é um lugar que é deles, né? No sentido de que eles que trabalham ali e eles fazem a manutenção e limpeza, o cuidado com o local, tá? Aí, nesse caso, até fotografei uma plaquinha, ó. Higiene. Procure manter este local sempre limpo e organizado. Faça deste ambiente uma extensão do seu lar, né? Como é que é o estímulo para cuidar do ambiente de trabalho, né? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Essa daqui é uma outra unidade de transbordo, mas ela tem uma escala muito maior, que eu acredito que não seja uma realidade dos nossos municípios de pequeno porte, né, do projeto Sambas aqui. Porque essa quantidade de resíduo é muito grande para estar num transbordo. No município de pequeno porte já teria sido transportado, né? Mas vejam, esse também é um transbordo que não está protegido da chuva, né? E olha a dimensão, né? Se a gente não tem pavimento, mas acumula água, olha lá, não tem uma inclinação suficiente, não dá para dar conta da chuva, né? Porque não está tampado. E aí é importante você observar na vizinhança e contactar a prefeitura municipal em caso de qualquer incômodo. Tem mau cheiro, tem presença de animais, etc. Isso aqui vai ser a unidade de triagem, transbordo, precisa ter um afastamento da vizinhança, porque a geração de mau cheiro é quase impossível de conter, né? Vamos lá, seguir. A parte dos rejeitos. Vamos entender o que é adequado
para dispor rejeitos. Como que funciona um aterro sanitário? Né? Deixa eu ver se tem uma... Ah lá. O aterro sanitário é tido como adequado por quê? Porque ele vai encapsular, proteger, envolver os resíduos de maneira que eles não vão ter contato nem com o solo, nem com a atmosfera, e nem com a água, e nem com as pessoas. Né? Uma bolha de resíduos enterrada. Né? Um problema que a gente põe embaixo do tapete de um jeitinho tecnicamente aceitável, né? Falando uma linguagem popular. Então, como é que funciona isso no ponto de vista da engenharia? Precisa de uma manta asfáltica, a gente chama de manta asfáltica, essa lona grandona preta, que é colocada no fundo e nas laterais dos taludes, que são esses barrancos aqui, essas encostas, né? Essas inclinações aqui do terreno, para que tudo que for chorume, aquele caldinho que sai do lixo, caia, mas não infiltre no solo. E aí, quando gera esse caldinho, ele vai cair nessas canaletas aqui dentro, ó. Várias canaletas de drenagem do aterro sanitário. Essas canaletas vão levar esse chorume para um ponto mais abaixo, onde vai ter um tratamento, que pode ser biológico, químico, físico-químico, vai depender das características desse chorume. Precisa de um estudo técnico aí no projeto do aterro, isso vai junto. Né? Então, feita essa manta asfáltica, feita essa impermeabilização do solo, colocadas essas canaletas de drenagem do chorume, e aí depois, lá no fundo da foto dá para ver um pontinho branco, onde está meu mouse aqui, é um tubo chamado respiro, que é quando o material entra em degradação, ele também gera gases, né? Então a gente precisa drenar o líquido e o gasoso. Então tem esses tubos por onde sai um gás que tem metano, e aí no final eles são queimados para gerar gás carbônico e água. Não tem efeito estufa nesse caso, né? Precisa também desse controle. Aí aqui, feito isso, vem um caminhão de lixo da coleta convencional, posso chamar de lixo porque aqui é rejeito, ou seja, aquilo que não tem mais fim, não tem utilidade. Ele descarrega esse material aqui, aí vem outro caminhão com terra, joga a terra em cima, compacta. Vamos ver se a gente tem um desenho aqui. Temos. Vamos lá. Então, o aterro sanitário é esse bolo de camadas de recheio e terra, né? Então, o azul aqui embaixo é o lençol freático, está protegido pela impermeabilização do solo. Aí, esses taludes, né, aquelas encostas ali que a gente vai vendo, são formados a partir de células, que a gente chama, esses pequenos pedaços do aterro, que são cobertos com material de lixo. É importante observar o seguinte: quem for no lixão, quem for fazer visita técnica em lixão, observar o seguinte: existe norma técnica para a altura da camada de terra e para a altura da camada de lixo. Quando você vai no lixão, o operador do trator vai te falar o seguinte: não, quem define aqui sou eu. Pela minha experiência aqui, a partir de 3 caminhões, eu esparramo aqui, eu passo o trator em cima para dar uma compactada, eu passo num tempo que eu acho que já tá bom, pela minha experiência é 5 minutos, aí eu jogo uma camada de terra em cima com o meu trator, aí eu ponho o trator em cima dessa camada de terra e fico passando ali de um lado para o outro, também pela minha experiência, 2 minutos. Aí eu formo uma camada de terra de 10 centímetros em cima de uma camada de lixo de 20 centímetros. Tá bom. Aí fechou. Aí eu fico esperando o dia seguinte vir outro caminhão. Aí é assim que funciona. Aí você vai anotar tudo e fala, muito obrigado, ok, bacana. Isso aí. Qual que é o problema aqui, meus amigos? Essa camada de lixo e essa camada de terra varia de baixo para cima, né? Então, a gente não tem controle sobre a estabilidade do material. E também não tem canaletas de drenagem do chorume. Então, pensem comigo nesse sanduíche aqui, que é o ideal. Pensem comigo. Na camada lá de cima sai o chorume, uma aguinha. Essa aguinha vai ficar mexendo lá dentro. Na camada de baixo já tem mais aguinha ainda, porque é um resíduo mais antigo. Na camada de baixo tem mais ainda, porque é um resíduo mais antigo ainda, né? A camada mais funda faz mais tempo que cobriu.
E aí, quando esse chorume escoa lá dentro do solo e passa no meio da camada de lixo, a gente chama dele lixivia, né? Vai infiltrando a camada de lixo, acontece o movimento de terra. Então, os deslizamentos acontecem porque a água dentro do solo se movimenta. Aí a gente tem uma variação de pressão, passa a água de um lado para o outro, e aí a gente tem deslizamentos. Se o lixão tem alguma coisa em volta, pode ser que alguma pilha que já está coberta esparrama e chega ali, né? Quero que vocês imaginem comigo o seguinte, quem vai visitar lixão. Imagine que essa casinha aqui na direita é um escritório onde fica um funcionário, onde fica o operador do trator. Suponha que ele está ali fazendo suas anotações. Suponha que ocorra um deslizamento, que depois da chuva, essa pilha de resíduo ficou ainda mais encharcada. Suponha que esse deslizamento aconteça no sentido da casinha e venha encobrir a casinha onde tinha um operador lá dentro. Como que a gente pode afirmar sobre a estabilidade geotécnica dessa camada de lixo num lixão sem rigor técnico? Não podemos, né? E aí não podemos afirmar, portanto, sobre a segurança do trabalhador. Está em condição de vulnerabilidade quem opera lixão, porque não existe controle sobre a estabilidade dessas pilhas que estão sendo feitas ali no lixão, né? Então, quando você faz uma visita técnica num lixão, é isso que você tem que procurar observar. Onde é que está a pilha? Como que a água vai escoar em cima? Vai chover? Onde que está a casinha onde fica o operador? Onde que eles deixam guardados os tratores, os caminhões? Faz um registro fotográfico, coloca. Não é possível afirmar. Não há segurança, né? A gente não pode dizer, vai desmoronar, porque a gente não é técnico, não é geotécnico, não tem essa certificação. Mas a gente pode evidenciar a falta de controle, tá? Ok, isso. Só para fechar a questão do aterro, como é que ele funciona? Quem vai lá em Porto Alegre, que tem um aterro, não sei mais quem disse se tem aterro sanitário em Carmo, Pains também tem um aterro sanitário, acho que Luislândia, eu não sei se já fechou, se ainda é um lixão, se já estão levando para um aterro sanitário. Mas quem vai num aterro sanitário tem que observar isso. Quando eu chego lá em cima, as camadas fechadas estão vegetadas? Existem os tubos de respiro, que são esses tubos que ficam em cima. É uma manilha pintada de branquinho, em geral, por onde sai o gás. Tem queimadores? Esses tubos de branquinhos, eles estão conectados e levam até um queimador de gás? Sim ou não? Ah, beleza. Se tem um queimador de gás, então tudo que é submetido à combustão gera gás carbônico e água. Então não tem efeito estufa. O adequado é fazer a queima, quando não tem como aproveitar para transformar em energia. Quando não tem queima no aterro que você vai visitar, você vai falar assim, emissão atmosférica de gases, né, emissão de gases do aterro sanitário não está sendo controlada. Ou seja, pode haver emissão de gases efeito estufa nesse aterro sanitário, o que mostra a necessidade de adequação da poluição atmosférica. Beleza? Aí você vai perguntar para quem for o operador técnico, cadê as canaletas de drenagem? Me leva lá para eu ver. Aí você vai ver se nas canaletas de drenagem elas estão limpinhas, se elas já estão cheias de lodo embaixo, se tem como o efluente escoar por ali ou não, se vai transbordar quando passa. Como é que são as caixinhas, né, essas unidades de tratamento do chorume? Você vai perguntar como é que funciona. É tratamento biológico? É tratamento físico-químico? Como é que trata? Quanto tempo o chorume fica aí dentro? Faz algum monitoramento? Quem que faz? Faz uma coleta desse líquido aqui, leva no laboratório e tem um registro. Beleza, posso ver? Quais são as normas que estão sendo atendidas aqui no tratamento desse chorume? Tá, beleza, obrigado. Você vai anotando tudo que o operador técnico te fala sobre como é que ele monitora o
tratamento desse chorume, né? E aí você faz um registro fotográfico, quem vai no aterro sanitário fotografa as canaletas de drenagem do chorume e essas caixonas grandes por onde acontece o tratamento desse chorume e pergunta onde é o ponto de lançamento. Ah, lanço num córrego, lanço num rio, ou não, é infiltração no solo, uma técnica também adequada, vai lá, tira a foto, vê o que pode ser fotografado. Beleza? Segue. Tá. Bom lembrar quem vai fazer visita técnica em lixão. Situação comum no Brasil, né? Lixão a céu aberto, não tem camada de terra. Aí vai esparramando para os lados, né? Tem que ampliar a área para os lados, porque não faz cobertura. E aí é importante você destacar se tem presença de seres humanos ali. Gente que que é um catador, que essa é a única fonte de renda, que a sua casa é feita ali no meio do lixo. Tudo isso você registra, se for possível conversar com essa pessoa, se ela aceitar conversar com você, conversa e anote o que ela te contar, né? Do mesmo jeito que a gente precisa enquadrar e destacar a situação do catador autônomo na rua, do catador na triagem, a gente precisa mostrar a situação das pessoas que vivem no meio do lixão. Tudo isso são situações insalubres, de perda da dignidade, de irregularidade do ponto de vista do serviço público, e a gente tem que destacar no diagnóstico, tá? Outra questão que foi separada aqui para falar sobre mutirão de limpeza na comunidade. Deixa eu ver, 11 horas. Em geral, na área rural, quando não tem coleta seletiva, e o lixo é descartado de maneira individualizada, cada um faz o que acha que é melhor. Uns lançam na estrada, outros no quintal, outros queimam. Ou não existe na comunidade um senso comum de limpeza. E, eventualmente tem alguém mais para frente, um líder, que fala, vamos fazer um mutirão de limpeza. Né? Se você vê que isso aconteceu, nesse caso aqui, uma equipe da UFMG, do PNSR, chegou na comunidade, o pessoal estava fazendo mutirão, né? Pergunte quem que é o para frente aqui, quem que é a pessoa que deu a ideia. Vai lá conversar com ela. Pergunta para ela por que ela fez esse mutirão, o que ela acha da situação de resíduos, explora dela, qual que é a perspectiva dela sobre os resíduos na comunidade, né? Para você ver qual que é a visão, que essa visão desse líder tem que ser potencializada. Tem que ser multiplicada e passar para a mente de todo mundo, né? Por formas de educação. Por quê? Uma noção de preocupação coletiva, né? De cuidado com o ambiente. Então, a gente vai tentar entender como é que esse mutirão aconteceu, por quê, e pensar o seguinte. Ponto número 1. O mutirão, o fato dele ser necessário, já é um sinal vermelho aí, sinal amarelo de alerta, porque significa que a comunidade não tem um hábito de colocar os resíduos num lugar só e de fazer a limpeza da comunidade. Mas também significa que o poder público não está atuante, não está prestando serviço nessa comunidade. Então, ela está desassistida, ausência de serviço. Então, aqui está ferindo um direito ao serviço público de manejo de resíduos sólidos, né? Por outro lado, o sinal verde, aí, uma luz verde que pisca favorável, é de um senso de comunidade, né? Quanto mais as pessoas têm essa experiência, a gente pode aproveitar para que elas fortaleçam o pensamento coletivo. Então, o caso de mutirão é importante, é interessante para a gente ver esses dois lados, né? Mesmo que você chegue na comunidade e não esteja acontecendo isso, que é muito difícil, né? Tem que ter aí casualidade. Pergunta nas suas conversas, já teve mutirão aqui? Por que aconteceu? Quem que puxou a ideia? Não aconteceu com a pessoa e tal. Explora isso na comunidade, é importante. Tudo que é baseado na experiência comunitária é importante ser valorizado para fortalecer um hábito positivo na comunidade. Trazer a participação das pessoas para chamar a atenção do poder público para que o serviço seja adequado. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui fechado a parte número 1. A parte número 2 e número 3 são mais curtinhas. A parte número 2 é o gerenciamento de resíduos especiais. Por especiais, a gente entende o seguinte.
são gerados não por todo mundo, são gerados em escalas diferentes e em qualidades diferentes. Por exemplo, resíduos da construção civil. Tem o senhor Joaquim lá, que fez uma reforma na casa dele, gerou um carrinho de mão de entulho. Tem o senhor Geraldo, que fez uma construção num lote e gerou milhares de caçambas de material de construção civil, né? Ou fez uma reforma enorme na casa dele, ou fez uma demolição. Então, o resíduo da construção civil tem gerações de variadas escalas, né? E esses resíduos especiais, eles são responsabilidade do gerador. Não é dever do poder público fazer o serviço para coletar e destinar, da mesma forma que é o dever do poder público coletar e destinar o resíduo doméstico, tá? Outros resíduos, os volumosos, aí tem lá colchão velho, móveis estragados, TV, micro-ondas, etc. Resíduos do serviço de saúde. Quem vai fazer visita técnica de resíduos vai na UPA, no posto de saúde, no hospital, vai perguntar onde que esses resíduos estão sendo acondicionados, vai tirar foto. Resíduo de cemitério. O que é resíduo de cemitério? Vou te contar. São vários tipos de resíduo de cemitério. Primeiro, a família teve um morto, e aí, quando chega no cemitério, a cova, que é a sepultura, que é da família, precisa ser exumada. É exumada que chama? Exumação? É o quê? Já tem uma pessoa enterrada ali há 10 anos. Então, agora vai fazer a remoção dos ossos. Às vezes pode, junto com esses ossos, ter resto de roupa ou ter resto de caixão, de madeira. Então, esses restos de roupa e de madeira são resíduos cemiteriais, tá? Os ossos podem ser armazenados num ossário. E aí, o responsável pelo cemitério vai fazer a remoção desses ossos, vai ensacar e vai guardar num lugar específico no cemitério para que esteja identificado aí, para que quando for exumar essa sepultura novamente, os ossos sejam misturados, né? Para ficar sempre o osso na mesma família. E precisa ter esse cuidado, né? Outro tipo de resíduo cemiterial. Resíduo de poda, capina e varrição. Por que não? O cemitério tem árvores e tem área gramada, né? O cemitério também usa cal. Alguns usam cal, jogam. Por daí vem a nossa expressão, a pá de cal, meus amigos. Pus a pá de cal, encerrou o assunto. E aí o cal, ele vem num pacote, num saco, que é uma embalagem, também é resíduo cemiterial, né? Onde que vai armazenar isso? Então, os resíduos cemiteriais, eles são especiais no sentido de que eles têm um grau de contaminação. Então, eles precisam ser coletados e destinados de maneira especial. Por isso, eles estão aí dentro dos resíduos especiais. Resíduos do serviço público e saneamento básico. Deixa eu ver se aqui tem exemplos. Não. A estação de tratamento de água gera lodo. Ela joga produtos químicos na água para fazer a coagulação. Vocês conversaram de água hoje. Quem sabe melhor do que eu aí. Joga produto químico para coagular, tem embalagens desse produto químico. Em geral, usa cal, usa cloro. Às vezes o cloro não é gasoso, é em pó também. Vai gerar embalagens. Essas embalagens são resíduos do serviço público e saneamento básico. Também o lodo. Mesma coisa na estação de tratamento de esgoto. Gera lodo. Quando o esgoto chega... Você já conversou de esgoto? Ontem, né? Quando o esgoto chega lá na estação, passa pelo gradeamento, aí o pessoal, ou os operadores vão barrar cotonete, preservativo, cabelo, embalagem de coisas, animal morto, enfim, tem uma infinidade de coisas que o pessoal gosta de jogar na privada, que está errado, e vai parar lá na estação de tratamento de esgoto. Isso é resíduo do serviço público de saneamento básico. Também tem que ser destinado de maneira especial, né? Resíduos do serviço de varrição e capina, né? Também são dos serviços de saneamento público e saneamento básico. Então, todos esses resíduos que são gerados para operar algum serviço de saneamento básico entram aqui dentro. Quando você for fazer visita técnica de água, de esgoto, observe isso. Pergunta para o operador, né? Deve estar no checklist lá seus.
como é que faz a remoção desse resíduo, aonde que destina. Se você for fazer uma visita em ET da Copasa ou da Copanor, e se eles te falarem que eles enterram isso, pede para ir lá fotografar o lugar que eles enterram, tá? E aí, se é Copasa, se é Copanor, pergunta se eles estão atendendo alguma norma técnica. Se eles têm licença para fazer isso, pede esse material, esses documentos. Ou provavelmente a Copasa vai dizer que não pode te contar na hora, faz um ofício, pede para a sua equipe aí, o FMG, fazer um ofício, porque precisamos oficializar, né, o pedido de acesso à informação aí, tá? No caso de Copasa e Copanor, busca oficializar tudo. Resíduos industriais, pessoal lá de Pains, tem mineradoras de cal, outros lugares aí onde tem indústria de produção de ovo, no caso era Itaiandu, não sei, outras mineradoras, né? Procurem saber o que tem, o que a população reclama mais quando se entrevista e faz uma visita só, pelo menos uma, apenas uma. Resíduo industrial é mais difícil de fazer visita técnica, né? De mineração também. Às vezes tem indústria de calçado, de couro, leiteira, indústria de laticínio, não sei se o município tem. Procure saber. Faça pelo menos uma visita. Onde você conhece alguém que já possa facilitar a sua visita técnica, faça uma. Não precisa fotografar, faz uma entrevista. Pergunta só, para a gente poder mencionar no diagnóstico que existem essas indústrias, essas minerações, e o resíduo é destinado dessa forma. Ou a prefeitura não sabe como que destina. Então, isso também é diagnóstico. A prefeitura desconhece, né? Temos aí os industriais. Então, nos municípios, com relação aos... De licença de novo. Com relação aos resíduos especiais, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Que eu quero que vocês estejam atentos quando forem fazer a visita técnica de vocês. Isso aqui, ó. Descarte clandestino de resíduos da construção civil. Ah lá, é o senhor Joaquim que eu falei, lembra? Que fez uma reforma e gerou um carrinho de mão? Ah lá, onde que ele lançou, ó, na calçada, né? Choveu, aí o que foi pó, a chuva levou e entupiu a boca de lobo lá da drenagem, né? Choveu, fez uma poça d'água aqui no meio, deu mosquito da dengue, né? Uma criança estava brincando, correndo, passou aqui e machucou. Aí, segurança das crianças. Alguém pôs fogo, né? Tem marcas de fogo no chão, fotógrafo também, né? Tudo isso são práticas irregulares que mostram ou que a população não está seguindo uma regra da prefeitura, ou que a prefeitura não está sinalizando bem, ou não tem empresa para coletar isso, mas é uma situação inadequada que precisa ser corrigida. Então, fotografem tudo, todos os pontos de coleta de pontos de lançamento clandestino que vocês virem, fotografem. Isso aqui é diagnóstico de resíduos da construção civil, tá? Tem um outro aqui. Não coloquei aqui não, mas tinha uns sofás. Isso vai aparecer em outro lugar. Vamos voltar para nossa apresentação aqui. Ok, de parte 2, agora parte 3. Resíduos da logística reversa. Esses aqui é mais difícil a gente fazer visita técnica. Quem vai visitar onde? O que é a logística reversa? Ela está definida na Lei 12.305 e ela vai dar um caminho dos resíduos reversos. Já vai estabelecer. Quais são os resíduos reversos? Embalagem agrotóxica, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, produtos eletroeletrônicos. E também tem acordo setorial para embalagem plástica, metálica ou de vidro. Como é que é isso da logística reversa? Deixa eu ver se tem aqui. Olha lá. O caminho dos resíduos reversos é diferente. Ele vai passar pelos consumidores. Eu gerei a pilha. Eu vou devolver para os comerciantes. O comerciante vai devolver para o distribuidor, que vai devolver para o importador se tiver, ou então vai devolver direto para o fabricante. Então, chama reverso, porque ele vai fazer o mesmo caminho que fez de vinda, vai de volta. Então, é um material que vai sempre permanecer no seu ciclo produtivo. É diferente da reciclagem, que a latinha de Coca-Cola, ela pode virar outro material metálico, que não latinha.
Mas esse aqui, ela pode ir para outra indústria, que não é uma indústria de produção de latinha. Mas esse aqui da reversa tem que voltar para quem fabricou. Então, quem fez a pilha é que vai ter que recebê-la de volta quando ela esgotar a bateria. Por isso que precisa ter o que chama de acordo setorial, ou termos de compromisso, que é juntar toda essa turma aqui, de consumidor, comerciante, distribuidor, importador e fabricante, para que todos eles sejam combinadinhos de que a regra vai funcionar assim. Tantas vezes por dia o distribuidor vai pegar no comerciante, tantas vezes por mês o distribuidor vai coletar no município de cada comerciante um conjunto de pilhas, vai levar para o fabricante, vai levar com esse caminhão, vai fazer essa rota nessa estrada, vai gastar isso de combustível e isso vai virar aumento de preço para o consumidor. Então, essa logística reversa, aqui não é mais visita técnica, isso aqui é capacitação, teoria, né? Ela tem um lado positivo, porque aí a gente vai tirar as pilhas, as baterias, coisas que são perigosas, né? Que tem toxicidade, do aterro. Vai tirar da mão do catador. Então, ambientalmente é o mais correto. Economicamente, temos questões. Isso pode repercutir no aumento do preço, porque quem vai pagar o caminhão que volta em vez de vazio e cheio? O caminhão que carrega 2 toneladas gasta mais combustível que um caminhão que vai vazio, né? Então, isso pode repercutir aumento de preço, mas pode repercutir geração de emprego, pode repercutir aumento de renda, movimentação da economia. Então, toda vez que fala de economia, é muito difícil a gente ter uma afirmação contundente. Vai ser ruim? Vai ser bom? Né? Tem variados efeitos. Mas fato é que a regra está aí, na lei. A pilha tem que voltar para o fabricante. A pilha, a bateria, os pneus, os óleos lubrificantes, produtos eletroeletrônicos. As lâmpadas, não sei se aqui está escrito lâmpadas, não está. Lâmpadas também, né? Então, o que a prefeitura tem que fazer, já que a prefeitura não está escrito nesse conjunto de nomes aqui, né? A prefeitura tem a obrigação de chamar essa turma para uma reunião, de fomentar que esse acordo setorial seja feito. Então, o poder público tem esse dever legal de estimular que essa regra aconteça, que ela seja real no município, tá? Então, às vezes, a prefeitura pode até participar. Ela pode instalar ponto de coleta, ela pode fazer a coleta, e ela vai ter que ser remunerada para isso, né? Mas tudo vai fazer parte de um acordo, tá? É importante observar isso. Lá no site da FEAM, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, se você quiser procurar, tem uma série de informações relativas aos acordos setoriais que foram feitos em Minas Gerais, para destinação de lâmpada, de pilha, de pneu, lâmpada, de resíduos de agrotóxicos e eletroeletrônicos, né? Então, o que o PMSB orienta? Que o município veja com a FEAM esses acordos estaduais que já estão feitos, se comunique com outros municípios vizinhos, né? E busque executar, fazer acontecer esse acordo setorial aí na sua região, tá? A questão da logística reversa no diagnóstico, ela vai ser baseada numa conversa com a prefeitura, tá? Para que, em geral, é a prefeitura que vai ter essas informações. Então, se não tem, também é diagnóstico. A prefeitura desconhece. Ou a Secretaria de Obras colocou uma vez um ponto chamado ponto verde, que todo mundo tinha que trazer pneu para cá. Funcionou 2 meses, depois parou. Beleza, isso é diagnóstico também. Teve uma iniciativa, funcionou e foi interrompida. Procura saber por quê. Beleza, foi interrompida porque a Secretaria de Obras não teve mais interesse, ou porque precisou do local para operar outra coisa. Aí não teve priorização do ponto verde, precisou priorizar outra coisa, né? Escreve sobre isso. A questão da logística reversa, parecido com os resíduos industriais e de mineração, ela vai sair de uma conversa. É muito difícil a gente ter acesso a alguma situação para fotografar, tá? Tá. Sobre a educação ambiental, só quero pincelar aqui, que eu já sei que meu tempo está acabando. Vejam se tem material de campanha, folheto, né? E façam fotos, né?
faz uma foto, põe no seu diagnóstico para você mostrar os materiais de divulgação que a prefeitura fez. Vale a gente conversar o seguinte: uma campanha não pode ser baseada em folhetos apenas. Folheto não educa ninguém, a menos que a pessoa esteja muito interessada em ler e fazer aquilo que está escrito. Mas uma campanha precisa de mobilização, de fala, de oficina, de chamada, de rádio, de não só mensagens visuais, mas também auditivas e de participação, de debate, de conversa, né? Presença, experiência. Mas se tiver folheto, já é alguma coisa para a gente pôr no nosso diagnóstico que revela uma iniciativa do prestador de serviço, né? Que em geral é a prefeitura. Da unidade de triagem, como eu mostrei lá nas fotinhas de Itaiandu, né? Um registro fotográfico de cada etapa, enquadra ela inteira, mostra o que está acontecendo, faz a sua discussão, mostra que conversa, né? Escreve no seu texto aí o que você vê que está inadequado, que precisa de ajuste, o que já é favorável. Não, é ponto positivo, tem a estrutura. Ponto a melhorar, falta manutenção, falta assistência técnica e tal, né? A unidade tem equipamentos que também precisam ser registrados, eu não mostrei lá na foto de Itaiandu. Prensa, balança, termômetro, peneira, extintor de incêndio, que são os equipamentos utilizados para, depois que o material for triado, embalar, né? Aí você menciona se a unidade, se o pessoal da Associação de Catadores tem, se não tem, e a situação desse equipamento. O catador menciona que precisa de manutenção. Tem, mas houve um problema mecânico, não está funcionando. Então, tudo isso registra como é que está a situação dos equipamentos. Aqui são fotos, lá de novo, das canaletinhas. Tá. Agora, uma questão sobre a limpeza pública, que faz parte lá. Está dentro da parte 1, né, do Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, mas a foto veio aqui para baixo. Fotografem, meus caros. O operador, olha lá, ele usa EPI? É uniforme? Ou é uma calça jeans e uma camisa de botão que ele tem dele, do armário dele, né? Usa chapéu. Como é que está esse carrinho? Tem carrinho? Não tem? Parece estar bem mantido, em boas condições de uso, né? Quando o pessoal da capina e da roçagem faz o serviço, eles deixam o resíduo amontoado lá, a pilha de mato, ou vem alguém buscar? Às vezes acontece, você vê uma calçada toda esparramada de lixo, de folha em cima, e a folha já está até amarelada. Cortou quando estava verde, só que não coletou, aí ficou lá, já até mudou de cor, né? Aí você já pode, isso aqui é um indicativo que o Serviço de Limpeza Pública não está fazendo recolhimento do resíduo verde, né? Está deixando para trás. Tem que ser adequado, né? Questão das lixeiras, olha lá, variadas lixeiras. Se o cachorro alcança, se rasga, se não, tudo isso fotografa, né? Situação dos caminhões, foto só do caminhão. Tudo que é equipamento, tudo que é uma estrutura, uma foto só dele, né? Lembre sempre disso. Os resíduos volumosos. O sofá estragou, larguei no final da rua. Meu vizinho fez a mesma coisa. Em geral, a gente tem pontos nos bairros que tem um resíduo volumoso acumulado, né? Feira. Se tem feira livre, importante também saber. Você já deve saber que o seu município tem feira, né? Que eu estou conversando com auxiliares técnicos. Procure saber no dia da feira, qual que é o dia da feira. No final da feira, vai lá tirar uma foto. Ou então, enquanto a feira acontece, pergunta quem que é o responsável pela feira. Sempre tem um coordenador. Pergunta para ele. Quem faz a coleta dos talos de alface, dos talos de vegetal, legume que fica por aí atrás? Alguém descascou um abacaxi, ficou o abacaxi no caminho. Quem que recolhe o resíduo orgânico que fica no chão depois que a feira acaba? Em geral, a prefeitura passa um caminhão-pipa quando é na rua para limpar, né? Anota isso também. O que precisa ser feito para manter a higienização das vias públicas após a feira livre? Isso também é objeto do Serviço de Limpeza Pública, tá? Lá no Serviço de Saúde,
Em geral, as agulhas têm essas caixinhas amarelas, né? Tem que ter um lugar para acondicionar, um abrigo temporário, que chama, né? Fotografe, se tem, se não tem. Procure saber isso. E se você consegue ir lá com o pessoal do Estratégia de Saúde da Família, né? Cemitério, vamos lá, foto do cemitério. Esse cemitério, agora é bom eu chamar a atenção de vocês para outra coisa. Vejam que esse cemitério, as sepulturas são feitas direto no solo. É importante saber o seguinte: embaixo desse solo, os caixões estão sendo colocados numa caixa de alvenaria ou é direto no solo? Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: infelizmente é o fim, né, nosso? Mas, do mesmo jeito que acontece com resíduo orgânico lá no transbordo, lá no das Triângulo, acontece com o corpo humano, que também é um resíduo orgânico, depois que morreu, né? E aí a gente tem um chorume, é um chorume de cemitério. Tem um nome técnico para isso, agora eu me esqueci. Mas o seguinte, por que é problemático o chorume cemiterial? Porque aqui são colocados corpos, pessoas mortas, que passaram por variadas experiências de vida. Então vai ter gente com câncer, gente com um montão de antibiótico no corpo, gente que morreu doente, gente com verme, gente com problemas variados. Então, esse chorume do corpo humano, do chorume cemiterial, agora me falhou o nome técnico, ele necrochorume, né? Necrochorume, João, muito obrigada. Muito obrigada, João. Necrochorume, anote aí o nome certo, que a Clarissa não sabia falar. Necrochorume. Ele vai infiltrar no solo. Não tem como a gente fazer coleta disso. Né? Não tem como fazer drenagem disso igual no aterro sanitário. Então, é importante que um aterro sanitário tenha uma licença de implantação. Que em volta do aterro sanitário não pode ter uma horta de alface. Em volta do aterro sanitário, do cemitério. Em volta do cemitério não pode ter uma horta de alface. Em volta do cemitério não pode ter uma nascente de água. Em volta do cemitério não podem ter atividades de uso e ocupação do solo ou recursos hídricos que podem ser contaminados por esse necrochorume quando o cemitério é feito dessa forma aí da foto, que as sepulturas são feitas direto no solo, tá? No caso de cemitérios que as sepulturas são construídas de alvenaria, concreto, e o piso também é pavimentado, não tem esse problema, né? Não tem essa geração de necrochorume, que aí o coveiro vai cuidar da manutenção das sepulturas, e isso com o cal vai ser misturado, não tem isso, né? Mas muitas áreas rurais, os cemitérios são feitos dessa forma, então é importante que vocês verifiquem se em volta quais são os tipos de atividade que tem, né? Para a gente evitar possíveis contaminações cruzadas, que chamam, né? De ter uma nascente de água perto de um cemitério e alguém lá abaixo utiliza essa água para beber e não trata, né? Então, isso é uma questão epidemiológica, da epidemiologia ambiental e sanitária, do licenciamento ambiental, do licenciamento de cemitérios, que precisa ser abordada, e quando você fizer essa visita técnica, procure saber. Procure saber quem é o responsável pelo cemitério na prefeitura e converse com ele para saber como que é a regularização desse cemitério. Se tem, se não tem, que aí o diagnóstico precisa mostrar isso, e se precisar de adequação, o plano vai dar uma ação para isso. Beleza? Obrigada, João. Necrochorume. Outras formas de disposição de resíduos, né? Olha lá, em valas, né? Tem vários exemplos aqui que a gente conversou da outra vez. Sinais de queima, muito importante, acontece bastante na área rural. Às vezes, a gente conversa com a família, eles falam assim, não, aqui a gente não queima lixo. Não queima, não tem coleta, mas eu levo lá na cidade. Tudo bem, você anota, é isso. Aí você vai andar 2 quarteirões e vai ver sinais de resíduo queimado no chão. Tira uma foto. Aí você vai registrar. As famílias afirmam que não queimam resíduo. Não tem coleta, a família afirma que não queima, mas eu registrei sinal de fogo de queima de resíduo no caminho.
Então, isso significa o quê? Precisa estabelecer uma forma de comunicação com os moradores para combinar como que o serviço vai acontecer, porque eles têm direito ao serviço de coleta, né? Eles têm direito ao serviço integral dos resíduos sólidos, mas precisa vencer algum medo, alguma vergonha, algum receio, algum constrangimento sobre a prática de queimar lixo que possa existir, né? Então, tudo isso é muito conversado. Não, a gente não vai fazer julgamento na área rural e nem na área urbana em lugar nenhum, mas se você observar a incoerência, né, relata uma coisa e observa outra no ambiente, anota isso também, tá? Tudo isso é material importante lá para frente na educação ambiental para ser abordado, né? São questões sensíveis. E aí, quando que esse resíduo é queimado? No seu registro fotográfico, você olha aí a foto em cima à esquerda. Parece que tem uma vala, né, quadradinha ali, fizeram uma parte mais funda para o resíduo esparramar, queimou. Ou então queima no fundo do quintal, pode misturar com outras coisas, né? Como é que estão as lixeiras. Então, essa questão do lixo na área rural, que você observa pelo seu caminho, né, por onde você for andar e tal, faça registros fotográficos, né? E marque o nome dos lugares onde você fotografou para mostrar aí no PMSB onde isso acontece mais ou menos. Resíduos de mineração, então também já mencionei, temos aqui um retrato, e é isso. O que eu tinha para apresentar é isso. Tem pergunta? Wendy, eu tinha que ter falado alguma coisa sobre entrevistas individuais? Como que é? Deixa eu ver aqui mensagem. Lambari tem catadores individuais. Ah, sei, Laércio, aqueles que eles não são associados, né? Cada um trabalha por si. Então é importante você tentar conversar com eles. Se você achar eles na rua, chega perto, eu já fiz isso. Funciona bem, se a gente chega direitinho, sem intimidar as pessoas, né? Funciona, é uma conversa bacana. Pede para tirar foto, se ele não quiser aparecer, ele não aparece, faz a foto do carrinho dele. Pergunta para ele o que ele gostaria que fosse melhor, né? O que você gostaria que fosse melhor, que melhorasse aí pro seu trabalho? E anota tudo, que a visão dele é a mais importante. Está direto, ele sabe o que ele precisa, né? Ana, nesse transbordo, o piso pode ter um leve declínio para cair numa vala lateral. E assim, ser coletado num cano e acondicionado num tambor e usado para adubo? Ana, ótima pergunta. Em geral, a drenagem funciona assim mesmo. O piso tem um declínio, né? Para que o resíduo, se for assim ou assim, ou se for assim, tem um declínio para essa água ser coletada nos canaletas laterais. Agora, se pode ser usado como adubo, depende, não dá para afirmar isso agora, da qualidade desse material. Precisa fazer uma análise laboratorial, né? Para entender se tem toxicidade, tem contaminante, tem patógenos. É isso. Então, dependendo, no final do tratamento, pode ser usado sim, né? Quando a gente faz compostagem domiciliar, aquele caldinho que sai, você dilui em proporção 10:1, né? E pode regar as plantas. Mas veja, tem que diluir na proporção 10:1 em geral, compostagem doméstica, né? Então, esse aqui do transbordo também vai ser muito concentrado. Então, a utilização para fins agricultáveis, que a gente chama, né? Ela pode ser usada, mas ela tem que observar regras da vigilância sanitária ou outras regras aí de agricultura, tá? Uso agrícola. É possível, mas tem que observar regras para não fazer coisa errada. Beleza. Obrigada, Ana, pela pergunta. Wendy, por favor, me ajude. O que falta? Imagina, Clarice, primeiro te agradecer muito pela sua explanação aí, muito importante, completa, abordando aí todos os temas desse componente que, enfim, todos os componentes, eu falei com o pessoal que eles podem se cansar de tantas vezes que eu vou falar complexo, né? Mas, sem dúvida, o tema do manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana é também bastante desafiador para o tratamento no âmbito de um plano municipal. Você abordou aí todos os temas, não é? E eu acho muito importante também a gente avançar nessa discussão
do tema dos resíduos da logística reversa. Nessa questão, é interessante perceber que entre os componentes, é o único dos componentes que existe uma legislação específica, não é? Que é a Lei 12.305, de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Alguns podem entender que é um pouco estranho isso, ter uma lei para o saneamento básico e uma lei específica para um componente. De toda forma, talvez seria interessante, pelas especificidades de cada componente, que cada um deles tivesse ali alguma abordagem mais completa em um marco legal específico. No entanto, como no caso dos resíduos envolve aí também resíduos que não estão no âmbito do saneamento básico, cabe, inclusive, esse tema de uma legislação específica, né? Então, a gente trata disso, a ideia é que o PMSB atenda a 12.305, a fim de que nós também ali, o município tenha ali o seu plano de gerenciamento de resíduos de uma forma mais ampla, né? Então, atenda às 12 legislações. Sim, Clarissa, tem mais uma pergunta do Edson, tá? Eu vi. E a sua apresentação de agora, né, e a apresentação da Thaís, vocês depois, por gentileza, passem para Maria Clara, a bolsista de iniciação científica, porque ela vai disponibilizar para os auxiliares todas as apresentações. Ok, tá bom. Bravo, obrigada, João. Eu vou responder a pergunta do Edson. Ele escreveu assim: ecologicamente, qual seria a melhor finalidade do entulho, ou seja, restos de materiais de construções? Ecologicamente correto, ele escreveu. Ótima pergunta, isso parece bastante, né? E aí, vou só amarrar com o que a professora Wendy falou. Além da logística reversa, é bom a gente lembrar que também os resíduos especiais estão lá disciplinados na 12.305. Então, e aí o termo de referência da FUNASA quer, né, que o PMSB abarque também esses itens de resíduos que estão na 12.305, que em geral estão tratados num plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, um plano específico, mas o PMSB pode fazer isso tudo junto, né? E eu vejo até que seja mais prático para o gestor público tratar disso junto. Então, aí, Edson, vamos conversar o seguinte: o que fazer com o entulho? Existem formas de reciclagem do entulho. Uma das formas mais aplicadas é a aplicação para manutenção de estradas. Então, mas isso precisa seguir alguns critérios técnicos. Vamos ver. Pensa aqui que o entulho ele vai ter resto de ladrilho, resto de concreto, resto de cimento, resto de tijolo, em pedaços diferentes, em granulometrias diferentes, desde o pó até blocos. Então, esse material precisa passar por um tratamento, que é uma moagem, para que a granulometria esteja coesa, seja mais homogênea. E aí, cada preparo de material vai se adequar a um tipo de estrada. Então, a estrada rural de terra vai precisar de um tipo de resíduo da construção civil que, em geral, tinha mais tijolo, aquele tijolo vermelho. E vai ter um tipo de granulometria tal que, quando eu ponho na estrada, não sai com a chuva. Então, existem normas para isso, para reciclagem dos resíduos da construção civil. Uma forma é a aplicação nas estradas. Para municípios de pequeno porte é interessante, para as estradas rurais, mas precisa ser feito dentro desses critérios técnicos, tá? Então, às vezes acontece, eu já vi em municípios do Sambas, que a própria população rural, as famílias rurais usam entulho para jogar na estrada, porque aí aparece um buraco na estrada, eles cobrem com entulho, né? Se você vê isso, pode tirar foto, cobre com entulho. O que acontece? Vem a chuva forte, leva parte mais fininha desse entulho, ou então leva o entulho embora inteiro e aparece um buraco de novo. E aí eles ficam repetidamente colocando esse entulho na estrada. Isso
evidencia a ausência do poder público na manutenção de estradas, da política de tráfego, né, política de trânsito, política aí sobre as estradas, manutenção das estradas, mas também mostra uma intenção positiva das famílias de destinar o resíduo para manutenção de estradas. O que precisa é ajustar aí que a prefeitura faça isso conforme uma regra técnica, tá? Então, é um potencial quando as famílias rurais fazem isso, precisa ser ajustado para não precisar ficar repetitivo. E às vezes pode até prejudicar a família, né? Pela falta de cuidado nas estradas. Então é isso. Mais alguma pergunta? O César falou, pains usam no aterro de acostamento das estradas. É isso mesmo, também nos acostamentos, né? Legal. Obrigada, César. Por nada, Edson. Estamos aqui para isso. Pronto. Agora, eu só quero lembrar que tem um checklist, né? Todos os componentes têm um checklist de visita técnica. Aí eu acho que vocês vão receber tudo escritinho, melhor detalhado, inclusive sobre as perguntas das entrevistas com moradores. Mas o legal aqui era a gente focar no campo das estruturas, né? Então foi isso que eu escolhi. Então, se não temos perguntas, eu acho que podemos encerrar. Maravilha, Clarissa. Muito obrigada novamente. É isso mesmo que você indicou. Agora, na continuidade do projeto e em contato com as duplas, vocês receberão um checklist, e ocorrerá uma atividade de campo que vocês vão acompanhar também. E aí a gente vai aí construindo essa efetivação, né, da busca das informações, sendo que o Projeto Sambas, todos nós estamos aí disponíveis para responder eventuais dúvidas que vocês têm. A gente também tem a lista de presença, muito importante que vocês assinem as listas de presença que estão circulando, tá bom, pessoal? A Camila acabou de enviar aí, até quem puder aí, faça isso antes dessa saída, é bem rápido. E aí a gente agora faz um intervalo para o almoço, retornamos às 13 horas com a fala da Rafaela Amaral, que vai voltar às orientações sobre os trabalhos de mobilização social, jogos, ferramentas de mobilização, e, posteriormente, a gente vai ter relatos de campos anteriores, com a participação de auxiliares técnicos que já estiveram conosco, e um momento também de fechamento, no qual a gente vai voltar aí a palavra para vocês, e vocês podem aí trazer novamente, caso estejam confortáveis para tal, a realidade dos municípios e conversar aí mais com a gente para a gente fechar esses dias muito produtivos aí de capacitação do Projeto Sambas. Muito obrigada mesmo, novamente, Clarissa. Obrigada pela participação, pela excelente aí palestra para a gente. O intuito era esse mesmo, né, de abordar os temas aí de natureza técnica, os tipos de solução, para o tema dos resíduos sólidos. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Bom almoço. Clarissa, parabéns, e Thaís também parabéns, tá? Todas as duas palestras foram maravilhosas. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Retomamos às 13, pessoal. Bom. Até daqui a pouco.